Como que é? Essa palavra é para que dia? É para quem? Para nós. Amém? Então vamos lá, que o Espírito Santo me use pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Marcos 16, a partir do 15, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, já dando um título dessa ministração de hoje, da quarta-feira da Puxa da Orelha, da busca do Espírito Santo, da doutrina da nossa igreja, o tema é: por que devemos nos batizar? Tem que trocar de novo. Por que devemos nos batizar? E aí muitas vezes a gente vai falar assim: mas apóstolo, todo mundo que está aqui é batizado, todos os que estão presentes aqui já passaram pelas águas, mas muitas vezes, mesmo depois de descer as águas, nós temos dúvidas acerca do ato do batismo. Amém ou amém? Nós temos, eu já teve igreja que eu cheguei, que tinha um monte de gente, centenas de pessoas, e eu fiz a pergunta: quem crê em Jesus? Quem crê que é salvo aqui? E teve muita gente que não levantou a mão, falou que não cria. Aí eu perguntei: você já desceu as águas? Já, mas não crê que é salvo? Não. Então o batismo dessa pessoa, ele está em xeque. Amém? Ficou em xeque. Por quê? Porque uma coisa que o batismo nos dá é a certeza de salvação. Amém? Só que para isso a gente tem que entender o que é o batismo. E eu queria muito que o Gabriel, a Gabriela, o Pedro tivessem aqui hoje, as pessoas que não são batizadas, e que o Gabriel e a Gabriela que vão passar pelo batismo, mas eles não estão. Então hoje nós vamos reforçar no nosso coração, através do Espírito Santo, algumas verdades sobre o rito do batismo. Amém? Que é o rito de passagem. Amém? E deixa eu perguntar para vocês: aqui todo mundo, com exceção do Wesley, que foi eu que batizei, e da Miss Debs, o restante foi batizado por imersão, foi afundado na água. Amém? Foi por gotinha, apóstolo? Jogaram a aguinha na sua testa? Foi imersão. Amém? Então vamos lá, vou ter que ler algumas coisas aqui. Por quê? Porque eu fiz aqui de forma sistemática, e é mais como se fosse hoje um estudo. A quarta-feira não é uma pregação, ministração como da sexta ou do domingo. É mais como um estudo, como nós vamos ruminar a palavra, vamos destrinchar a palavra para que nós sejamos abençoados. Amém? Desde sempre, uma dúvida e um medo que acompanha qualquer novo convertido. E o porquê do batismo? É o porquê do batismo. Por que devo me batizar? Por que não posso somente vir à igreja? E pronto. De onde vem esta ordem para o batismo? Quais suas implicações em minha vida? Se eu não me batizar, entro no céu? Ou seja, são várias dúvidas, várias perguntas que o novo convertido tem, o não batizado, e que muitas vezes o batizado também tem. Então, vamos entender o seguinte: em primeiro lugar, antes de eu falar do batismo em si, em primeiro lugar, para nós crentes judaico-cristãos, que é isso que nós somos cristãos, nós somos crentes judaico-cristão. Nossa fé é judaica cristã. E se alguém falar o contrário, está falando com heresia, está ensinando errado. Apóstolo, por que a minha fé é judaico-cristã? Porque ela está apoiada no Pentateuco. Ela está apoiada nas 613 leis do Pentateuco, que Moisés, Deus através de Moisés passou para nós, e que são resumidos em 10 mandamentos. Amém? Então a nossa fé, ela está baseada na Torá, no Pentateuco, nas leis. Nós andamos pelas leis. E uma das coisas que nós temos que entender é:
Por que a igreja de Jesus Cristo, por que Jesus introduz o batismo com a sua chegada? Em primeiro lugar, gente, não foi Jesus que introduziu o batismo. Quem introduz o batismo é Deus, porque antes de Jesus chegar à terra, um primo dele, João Batista, que não é o sobrenome dele, Batista é porque ele batiza, então é João que batiza, né? Ele era filho de Isabel, primo de Jesus, e Deus já tinha profetizado acerca de João lá em Isaías, falando que João Batista iria vir na frente de Jesus. João Batista, ele é o arauto de Jesus. Todo rei tem um arauto. O que é um arauto? É um ministro, alguém que vai na frente, alguém que prepara tudo. Toda vez que um presidente ou um rei vai para visitar um país, ele manda uma comitiva na frente para preparar tudo para a chegada dele. E João Batista, ele já estava exercendo o batismo antes de Jesus chegar, antes de Jesus tomar, né, o seu ministério. E João Batista, ele está batizando, irmão, e João Batista está batizando para o arrependimento, amém? Mas Jesus, o batismo de Jesus em Cristo, não é também para o arrependimento? Sim, mas o batismo de Jesus te leva ao batismo com fogo, amém? Jesus, João Batista batiza só com água, mas o batismo de Jesus vai estender, o batismo de Jesus vai ter um plus. Que plus é esse? Fogo, Espírito. E quando João Batista ele está batizando, e João Batista, a pregação dele no deserto era arrepender-vos, raça de víbora. Ou seja, isso é muito ofensivo. Ele falava assim: olha, vocês são os pecadores miseráveis, tem que vir batizar. E muitos fariseus e judeus iam se batizar com João, e eles se batizavam com João. Só que João, ele mesmo fala acerca dele, que ele é o amigo do noivo. Olha que tremendo, João é o amigo do noivo. E agora, Jesus, ele vai chegar, e Deus tinha falado para João: aquele que você vir uma pomba pousar nele, quando você batizar ele, é esse que batiza com fogo, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista, ele está ali batizando, tchau, chega um tchau, ele batiza, batizando. E aí chega Jesus vai, entra no rio e encara João Batista. E João vira para ele e fala assim: olha, eu que preciso ser batizado com você, e você vem a mim. Jesus fala: deixa para que se cumpra a justiça de Deus. Ou seja, tinha uma justiça a ser cumprida. Jesus tinha que dar o exemplo. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: Jesus tinha pecado? Não, mas ele se batizou. Então por que nós que somos pecadores natos não queremos nos batizar? Amém? É uma pergunta a se fazer, porque tem muita gente dentro da igreja que não quer se batizar, e a justificativa dela muitas vezes é que ela não faz nada errado. Qual o ser humano que não faz nada errado? O ser humano já é errado, amém ou amém? E João Batista, ele batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, desce do céu uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, e pousa sobre Jesus. E aí João Batista fala: esse é o que batiza com o Espírito e com fogo. Amém? E agora Jesus sai do batismo e o Espírito Santo pega na mão dele, que é algo que acontece com todos que se batizam. Muitas igrejas não gostam de falar isso, porque isso assusta o batizante, o candidato ao batismo. Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo tem forma de pomba sobre ele. O Espírito Santo pega o que a Bíblia diz. Jesus, ele pega na mão de Jesus e ele leva Jesus para onde? Leva Jesus para o deserto, para Jesus ser tentado pelo diabo 40 dias. Todo cristão que desce as águas vai passar por isso, 40 dias de tentação, e a pior é no último dia. Amém? E agora, o que nós temos que entender é o seguinte: a igreja, você só pode dizer que você faz parte da igreja no momento em que você batiza. Amém? Você só pode dizer que você faz parte da igreja no momento em que você desce as águas. Por quê? Porque em Marcos 16:15, Jesus, o que ele fala é muito forte. A declaração que Jesus faz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a
criatura. Quem crer e for batizado será salvo, ponto e vírgula. Quem crer e for batizado será. Então, agora olha aqui, olha que interessante. Depois Jesus vai dizer: mas quem não crer será condenado. Ele não vai repetir: quem não crê e não for batizado será condenado. Ele vai falar: quem não crê. Por quê? Porque a crença segue o batismo, e não o batismo segue a crença. Amém? A crença segue o batismo. Quando a pessoa só vai se batizar quando ela crê. Tem um ministério por aí, que eu não quero citar o nome, mas lá é assim: a pessoa fica na beira do tanque, e aí eles dizem o seguinte: quando você sentir, quando Deus confirmar, você pula. E a pessoa nem sabe o que é o batismo, não sabe por que batizar, a pessoa se sentiu, pula. Não é assim que funciona. Eu tenho que acreditar, tem que haver um trabalho, eu tenho que ouvir pregação, amém? Porque a fé vem através da pregação, Romanos 10:17. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então a questão é: o batismo, ele me garante a entrada no céu. O batismo me torna filho. O batismo, ele é o momento em que eu saio daquela condição de namorado para a condição de noiva. Eu deixo de ser namorada de Jesus, falando no feminino, que é a igreja, né? Eu deixo de ser namorada de Jesus e eu passo a ser noiva. Então as pessoas perguntam: mas apóstolo, qual é a diferença de eu vir à igreja e de eu me batizar? Por que eu não posso só frequentar? Porque na verdade, quando você só frequenta, você vai até ser abençoado, mas você não tem compromisso com Jesus. A namorada tem compromisso com o namorado? Não pode ser rompida qualquer compromisso. Hoje na verdade é ficar, né? Eu nem sei se é ficar mais, mas hoje o negócio é mais feio, né? A namorada não tem nenhum compromisso, né? Assim como o namorado não tem compromisso, o namorado tem que dar suporte para a namorada, ele tem a obrigação de suprir ela nas suas necessidades, mesmo na condição, na atual conjuntura, onde é direitos iguais, né? Entre aspas. Mas o namorado, ele tem que se preocupar se a namorada está doente ou não. Ele tem que comprar remédio para ela, ele tem que vestir a namorada, ele tem que dar comida para ela, ele é obrigado a mantê-la. Não, assim Jesus não é obrigado a manter as namoradas que vem na igreja, amém? Mas ele ainda dá uma migalhinha, ele ainda dá né? Mas agora o grosso mesmo, o manjar, a bênção, o suporte, é para noiva. Porque noiva, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Nós temos um grande problema, porque nós lemos a Bíblia com a mentalidade ocidental. A Bíblia não foi escrita, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Nós temos um grande problema quando nós lemos a Bíblia, porque nós lemos a Bíblia com a mentalidade ocidental, e a Bíblia não foi escrita para ocidentais, a Bíblia foi escrita para orientais, e na cultura oriental tem N diferenças da nossa. Primeiro, como eu estou falando de batismo, eu vou falar dessa. A noiva na cultura judaica oriental, ela é esposa já, ela já é mulher do noivo. Qual que é o ritual? A noiva é noiva, já é mulher, já não pode ser de outra pessoa, ela é noiva do noivo, que é marido. Noivo na cultura oriental é marido. E acontece o seguinte: que eles marcam um dia onde a família da noiva marca com a família do noivo, onde eles vão levar a noiva em cima do negócio lá, né? E o noivo vem também, e eles vão se encontrar no meio do caminho. E aí o noivo vai pegar a noiva, vai levar para os seus aposentos e vai ter as núpcias, vai ter a lua de mel, que é o que nós estamos esperando. A núpcias com Jesus. Creio que vocês já ouviram falar disso. As bodas do Cordeiro, onde a igreja vai passar 7 anos em núpcias com o Cordeiro, só os batizados, amém? Só quem desceu as águas. Então, quando você se batiza, você já está nesse processo. Você está indo ao encontro do noivo, o noivo está vindo ao seu encontro, só os batizados. Apóstolo, mas quem não se batizou vai para o céu, porque o ladrão da cruz foi. O ladrão da cruz é uma exceção à regra, amém? E tem gente na igreja que pensa assim: eu vou ficar, na hora H e fala: Jesus, eu estou aqui. Pode ser que não dê certo, amém? As pessoas usam esse negócio. E o ladrão da cruz foi exceção da regra.
Quem não aceitar Jesus, o processo é o seguinte: ouvir a palavra, aceitar Jesus e descer as águas. Aí sim, aí está caminhando para o céu. E um outro benefício de quem se batiza: pode tomar ceia. O não batizado não deve tomar ceia, porque ele não sabe o que está fazendo. Pode participar da obra. Pode, se Deus tiver projeto, pode chegar à liderança. Amém? Vocês estão sendo abençoados? Pode chegar à liderança. Amém? Quando se batiza, a pessoa passa a caminhar dentro do reino. Ela tem direito a muitas coisas que o não batizado não tem. Amém ou amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Pois bem, vamos por partes. Então, para que possamos entender com profundidade o significado sacro do batismo, primeiro, por que devemos nos batizar? Simples, é uma ordem dada por Jesus em Marcos 16:15 e outros versículos da Bíblia. Então, se alguém pergunta: vem cá, por que eu devo me batizar? Porque é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tem que batizar. Amém? Fala com o irmão, tem que batizar. Amém? Sem o batismo, você não faz parte do reino. Não pode tomar ceia, trabalhar na obra espiritual e talvez não entre no céu. Deixa eu ruminar isso aqui um pouquinho. A pessoa, um exemplo. O Vormi e o seu Pedro, eles não eram batizados quando fizeram esse altar. O Vormi não era, agora já, o seu Pedro era. Qual o problema deles terem feito esse altar? Quem não é batizado pode fazer a obra não espiritual, mas quem não é batizado pode ajudar na libertação? Não, vai levar a surra do diabo, o capiroto vai pegar, pá. Quem não é batizado pode ter uma oportunidade de pegar, de falar sobre a oferta, ter uma salvação? Não. Pode dar um testemunho, mas para uma palavra espiritual não, porque o culto é espiritual. Quem não é batizado eu posso destacá-lo para ajudar no evangelismo na rua? Não, porque ele não nasceu de novo, ele não tem autoridade no mundo espiritual. Amém? Então tem muita coisa que ele não pode fazer. E talvez não entre no céu. Por que eu coloquei talvez? Que o não batizado não entra no céu. Porque quem manda no céu é Deus, quem manda no inferno é Deus. Vai que Deus decide, mas isso eu falei, a pessoa não pode correr o risco. Amém? Agora eu quero falar algumas coisas aqui também, na questão de quem é batizado. Amém? A importância do batismo, ela alcança quem não se batizou e quem já é batizado. No momento que você desceu as águas, e agora? Agora você é tratado com rigor por Deus. Amém, apóstolo? No momento que o tratamento de Deus para o candidato ao batismo é um, o tratamento de Deus com as criaturas é um. Eu vou falar algo aqui ofensivo. O tratamento de Deus com os filhos, com os que já desceram as águas, é um. E o que eu vou falar vai parecer desvantagem. Deus trata as criaturas, os que não são batizados, com zelo, cuidado e distância. Zelo, cuidado e distância. É assim que Deus trata os que não desceram as águas, que não nasceram de novo. Agora, Deus trata os que desceram as águas com disciplina, correção e palavra de exortação. Dentro dessas três condições está tudo bênção. E eu provo para você, apóstolo, por que Deus trata o que não é batizado tão bem e trata eu que desci as águas, que sou filho, mal? Não é mal. Deus explica lá em Provérbios: eu só disciplino filhos. Amém? Por que Deus não disciplina o ímpio, a criatura? Primeiro, que ele não aguenta. Segundo, que ele é ignorante. Terceiro, porque ele está distante de Deus.
Então Deus vai tratar com a gente para a gente crescer. Deus vai dar, Deus vai, entendeu? Ele vai te colocar no colo, toma na polpa, menina, para você crescer forte e saudável. Amém? É dessa maneira, é assim, amém? Então o tratamento de Deus para nós que já descemos as águas, nós que somos filhos, é duro, porque nós sabemos, nós estamos crescendo. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que quando a mulher do fluxo de sangue chegou, ela foi: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando aquele jovem, o leproso, chegou: se tu queres, podes me limpar. Eu quero, fica limpo, vai embora, filho, vai embora limpinho. Quando o cego de Jericó chegou, ele curou o cego de Jericó, o cego de Jericó gritando, fez o cego de Jericó enxergar. Agora, quando aquele jovem rico chegou, o mestre, ele pegou o jovem, já deu a emenda dele, falou: vai embora que você não quer nada comigo. Foi assim ou não foi? Então o tratamento dele para os ignorantes é uma coisa, para os que dizem que conhecem é outra. Porque ele vai perguntar para o filho, para o jovem rico: você conhece os mandamentos? Ele fala: deixa eu falar um negócio para você, estou falando de batismo. O jovem rico, quando Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Jesus, eu te dou algo, você quer saber qual dos 613? Eu não só conheço, como eu pratico. E ele estava falando a verdade. Jesus garantiu, mas Jesus falou: não, é verdade. Entendeu? Então ele não estava mentindo, mas ele era arrogante. Eu conheço, de trás para frente. Além de ter dinheiro, eu sou um religioso praticante. Mas ele foi embora sem Jesus. Amém? A mulher do fluxo de sangue foi curada e salva. Bartimeu foi curado e salvo. Amém? O leproso foi curado e salvo. Então, eu tenho que entender essas coisas. Agora, segue meu raciocínio aqui. Por que não posso somente vir à igreja sem me batizar? Resposta: porque fazendo assim, você estará sendo apenas convidado. Quando que ao se batizar, você se torna uma noiva. O batismo é um dos 3 sacramentos mais importantes da fé judaico-cristã. O batismo é um rito de passagem indispensável na vida de todo aquele que foi alcançado por Deus. Amém? Isso aqui é sério, eu escrevi, mas é meu, como tudo que eu prego. É inspiração do Espírito Santo, sobre o que eu conheço acerca do batismo. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. O fato de nós sermos batizados nos traz um sério problema, porque quem é batizado tem que viver em santidade. No momento que você batizou, agora você se dá ao direito de ser cobrado. Apóstolo, mas eu batizei, eu batizo e vou pedir perdão. Eu vou lá, pego, peço perdão. Peco, peço perdão. Peco, peço perdão. Aí Jesus volta quando você está pecando, fica pensando. Mesmo batizado. Fica nada assim, eu pego, peço perdão. Para a pessoa que desceu as águas, o batismo, ele dá para Deus a liberdade de te condenar. Porque agora, vou repetir, agora você sabe. Amém? Amém ou amém? Aí eu pergunto: quem é que tem certeza de salvação? Eu tenho. Amém? Eu tenho. Eu não vivo na prática do pecado. Amém ou amém? Vamos continuar. Vocês estão sendo abençoados? O próprio Mestre Jesus se batizou. O batismo é um novo nascimento. O batismo nos dá acesso a uma nova vida em Cristo. O batismo arranca o prepúcio espiritual dos nossos corações, sejamos homens ou mulheres. Vocês entenderam essa aqui? Vou repetir. O próprio Mestre Jesus se batizou. O batismo é um novo nascimento. O batismo nos dá acesso a uma nova vida em Cristo. O batismo arranca o prepúcio. Vou repetir: o prepúcio
espiritual dos nossos corações, sejamos homens ou mulheres. Agora a pergunta é: Wesley, o que é prepúcio? Apóstolo, o que é prepúcio? Parece nome de gente, é um nome bem feio. O que é prepúcio? Apóstolo, não pode falar isso no altar, está na Bíblia, por que eu não posso falar no altar? Deus mandou Abraão tirar o Pedro, tirar o Isaac, tirar todo mundo. Amém? É o selo da fé judaica, é arrancar o prepúcio. Só que no caso deles é o prepúcio físico, material. Deus falou, todo mundo aqui é adulto. Deus falou assim: Abraão, pega uma pedra e vai lá na pedra lá do negocinho lá do Isaac e corta aquela pedra que sobra, corta com a pedra e me oferece, que é a fimosa, corta toda a pedra, corta a pedra e coloca no altar. Esse é o símbolo da nossa aliança. Mas na lei, a Bíblia diz, presta atenção no que eu vou te falar, a Bíblia diz que a lei é sombra das coisas que haviam de vir. A lei é sombra. Então, se a lei é sombra, quem é que é o físico? Deixa eu ver se vocês estão comigo. Se a lei é sombra das coisas que haviam de vir, qual que é o físico então? Oi? A graça. Queria dar um filho assim. A graça. Então a graça que é o físico. Então, Deus mandou Abraão arrancar o prepúcio dele ali, de Isaac, de todo mundo, simbolizando que eu tenho aliança com Deus. Amém? Não tem nada de moral aqui. Eu tenho aliança com Deus. Só os homens. Por quê? Porque a aliança de Deus é com os homens. Isso é em qualquer lugar do planeta. Amém? Agora, o ponto é que, agora, na graça, novamente a circuncisão, porque arrancar o prepúcio é circuncisão. A circuncisão agora tem que ser, ela é exercida. Porque o que é a circuncisão? A circuncisão é a aliança com Deus, gente. Agora, você vai falar, mas na graça, apóstolo, não tem mais circuncisão? Tem. Só que agora não é só o homem, para o homem não, é para homem e mulher. E de onde que é arrancado o prepúcio? Do coração. Apóstolo, onde está isso? Está na Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco. De onde é arrancada a pedra que sobra? Do coração. Por isso que você passa a sentir Deus. Por isso que você passa a enxergar diferente. Por isso que você passa a ser uma nova criatura. Porque aquela pele grossa que fazia seu coração insensível é arrancada onde? No batismo. O batismo é a circuncisão, o arrancar do prepúcio da graça. Então quem não passa pelo batismo continua com o prepúcio, continua com a pedra no coração, continua sem aliança com Deus. Traduzido, continua perdido. No mato sem cachorro. Amém? Agora eu pergunto para você, para confirmar o que eu estou falando. A pessoa declarou Wesley, antes de você se batizar é uma coisa, depois que você se batizou, você não sentiu diferença? Amém? Misérios, antes de você se batizar, você era aquela treva, aquela menina chata que você era lá, aquela menina, mas eu estou falando isso no sentido carnal. Amém? Na verdade que você era. Já aquela menina, né? Aí depois que você se batizou, você sentiu diferença? No primeiro, sim, tem um processo. Nós vamos chegar lá. Amém? Eu era aquele cara chato, eu era aquela pessoa arrogante, aquela pessoa brava, amigona. Depois que eu me batizei, começou o processo. Eu sou uma nova criatura, estou em crescimento. Amém? Para ela não ficar sentindo, achando que eu estou falando só para ela. Todos nós éramos chatos, arrogantes. Amém ou não amém? Nós éramos velha criatura, amém? Você não era chato, arrogante? Não era, né? Você está falando, a Gabriela vai se batizar agora. Você vai ver como ela vai se transformar. Já está se transformando, você vai ver como ela vai mudar. Ela já vem mudando. Mas depois do batismo depois do batismo o negócio é mais grosso. Amém? Então, é o que Deus quer falar. Amém? Agora o ponto é, como que eu me batizo? Por imersão. Quantos batismos existem? Só um. Não pode, você pode batizar de novo. Tem uma igreja que eu amo o líder dela, mas eu tenho contra eles que eles batizam 20 vezes se a pessoa quiser. Não pode, é só um batismo.
Eu estava lá no Jordão, Israel, os pastores falaram: apóstolo, quer batizar de novo? Eu não, já sou batizado, filho. Já nasci de novo há quase 40 anos atrás. Vou batizar de novo? Vou anular meu primeiro batismo? E aí eu fico sem batismo nenhum. Amém? Porque aí eu vou estar negando o meu primeiro batismo. Ninguém morre duas vezes, ninguém sai do útero duas vezes. Batismo, lembrando, batismo é sepultura e útero. Amém ou amém? Quando você leva, abaixa, igual eu fiz lá com o Morbi, abaixa o velho homem, ele morre, sobe um bebê, é o útero. Quando você abaixa a pessoa, é sepultura. Quando você levanta a pessoa, é útero. Amém? Então o batismo faz esse papel. Que eu preciso para me batizar? De um sacerdote. O processo é esse: crer, ouvir a palavra, crer, decidir, um sacerdote e água. Apóstolo, já ouvi falar que eu tenho que batizar no rio, porque no rio a correnteza leva os pecados. Então, quem lava o pecado é a água? Não, quem lava o pecado é Cristo. A água simboliza o batismo em Cristo. Amém? Então quem batiza na piscina, quando o último batiza, então está perdido. Porque ele vai levar o pecado para todo mundo. Quem levou o pecado foi Cristo. Amém? Então o que é necessário para batizar? Só água. Lá na África, eles não têm água, tem lugar lá, eu vi isso no documentário. Eles pegam um poço de lama, está lá um poço de lama, pega o candidato ao batismo e afunda na lama. Lama com água, né? Afunda ele na lama. E a pessoa sai da água toda alegre, batizada. Valeu. Amém? Então o que precisa é água. Amém ou amém? Água. Quantos anos eu preciso ter para me batizar? E só, deixa eu falar um negócio para você. Isso é importante para alicerçar a sua fé e para que você ajude as pessoas a entenderem o batismo. Amém? Quantos anos eu devo ter para me batizar? Segundo a Bíblia, a partir dos 7. Mas nós decidimos, houve um conselho de pastores no Brasil, onde foi decidido que era a partir dos 12. Por que eu falo dos 7? Porque até os 7 anos, se a criança morrer, ela vai para o céu. Vocês viram no vídeo? Todo bebê que estava ali, criança de 7 anos da barriga, vai para o céu. No arrebatamento, as mulheres que não são de Deus, se estiver grávida, vai ficar louca, porque o bebê vai sumir. Amém? Então, até os 12 anos, a partir dos 12, nós batizamos. Amém? E daí até o 100. Amém? Conclusão: para se batizar, você precisa crer em Jesus, ter um sacerdote bíblico e água. Só isso. Tem que ser por imersão. Pode ser em rio, piscina, tambor, caixa, tanto faz. Amém? Agora, o que nós vamos fazer? Eu ministrei, nós temos 10 minutos ainda. Eu ministrei e falei sobre o batismo. Creio que você está saindo daqui hoje sabendo mais. Falei sobre o batismo. Agora, não é só eu falar, embora eu falei alguns versículos que corroboram com o que eu estou pregando, mas eu também vou usar outros versículos. Temos bastante versículos aqui, que eu quero que você não tenha nenhuma dúvida sobre o batismo, sobre o que ele representa e sobre a importância dele no reino de Deus. Amém? Sem o batismo, não é de Deus. Esse é o ponto. Amém? Gálatas 3, 26 e 27. Dizemos. Gálatas 3, 26 e 27. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos. Então o batismo te veste de Cristo, te reveste. Então quando você sai da água, o mundo espiritual olha para você e vê Cristo. Por isso somos cristãos. Amém? Atos 2,38. Presta atenção nos versículos. Atos 2,38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então você pode batizar, eu posso batizar uma pessoa em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, gente, também como eu falar aqui, exceção à regra. Apóstolo, alguém pode receber o Espírito Santo sem batismo? Pode, mas é exceção à regra. Uma das condições para você falar em línguas, receber o dom do Espírito Santo, é se batizar. Amém?
mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Amém? Em Mateus 3,13. Mateus 6,13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser Então Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. Por que tem crente na igreja que não quer ser batizado? Atos 8,12. Atos 8,12. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. A crença segue o batismo. Amém? João, qual foi esse anterior aí? Atos 8,12? João 3,5. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não foi batizado e não recebeu o Espírito Santo, não vai entrar no céu. Não tem conversa, não vai entrar. Não é porque eu não quero, não, eu quero. É porque Deus estabeleceu assim. Amém? Tem que nascer da água. Então, ou seja, se Jesus voltar hoje, um monte de gente vai ficar. E daqui você sabe para onde vão. 1 Coríntios 12:13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único, através do batismo. Amém? Somos um só. João 3:22. João Evangelho. Vocês estão sendo abençoados? Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Amém? Confirmando o batismo. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós somos ressuscitados, porque antes a gente estava morto, em ofensas e pecados. Amém? Então todo esse povo que você vê andando na rua aí, é tudo de alcandete, é tudo de fruto. Amém? Só que eles não sabem disso. Amém? Está todo mundo morto. Só que se você for falar, eles não aceitam. Amém ou amém? Colossenses 2:12, já leu? Mateus 28:19. Portanto, ide, não é imperativo, ide, e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então você pode batizar tanto em nome de Jesus, quanto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha que interessante, o batismo é para fazer crente, o batismo é para fazer discípulo. Então, no momento que você se batizou, você se tornou meu discípulo. E mesmo a gente que eu não batizei, agora ela é meu discípulo. Mas você que eu batizei, você se tornou meu discípulo. Então, você tem que prestar atenção no que eu falo, porque você está sendo discipulado. Amém? Assim como todo mundo aqui. Efésios 4, Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Você está vendo que tudo que eu preguei, a Bíblia está corroborando. Amém? Então, se alguém fala assim, vamos lá batizar de novo, igual tem uma igreja aí que o pessoal que vai para lá, eles mandam batizar de novo. Está errado, um só batismo. Amém? Está faltando um, né? O 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora eu deixei a cereja do bolo de propósito,
para o final. Colossenses 2, do 11 ao 13. E aqui nós encerramos. Pode pôr de pé. Amém? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Não falei que tinha circuncisão? Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que coisa linda! E a vós outros, que estáveis mortos, eu falei que o povo não está morto, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Amém? Vocês viram que coisa linda? Você não vai sair daqui mais crente hoje?